Declarada reaberta a sessão. Vamos continuar, e aí eu vou fazer o que o vereador Zander sugeriu, vou intercalar as emendas que a gente já está aqui nos nossos documentos e as emendas apresentadas que não tem aqui, aí cada vereador faz a defesa. Vamos começar pela primeira, que foi a emenda que a gente discutiu e que não foi votada em relação àquela subseção inteira do arbitramento. Aliás, ela não foi votada, não? Vamos retomá-la. Os vereadores conseguiram fazer alguma análise sobre ela? Em discussão? Podemos colocá-la em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda. Não vou. Agora, emenda aditiva, apresentada pelo vereador Zander Fábio, que inclua no que couber, no anexo 4 do projeto de lei complementar 035 de 2018, o item 10, que dispõe sobre o Código Tributário do município, que determina o item 10. Isenção de 50% do imposto territorial urbano relativo aos imóveis residenciais ou comerciais que sirvam de abrigo para animais abandonados. Em discussão. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Doutor, essa emenda aqui foi... Acho que ela foi votada ou não? Verifica lá. 329 a 331. Porque saiu o papelzinho, não sei se é daqui. Tá. Essa emenda, senhores, foi uma emenda que eu estou apresentando agora, que... Essa aqui foi aquela emenda que eu e o delegado Eduardo Prado fizemos no mesmo inciso, que determinava que, quando a administração tributária utilizasse drones, essas coisas, o delegado Eduardo falou que que teria que ter a fiscalização, e eu fiz uma mesma emenda falando do prazo recursal. Só que, como trata do mesmo inciso, do mesmo artigo, eu tive que substituir e apresentar uma subemenda da emenda do delegado Eduardo. Então, não está mudando o... Está no código. Então, emenda apresentada pela vereadora Sabrina, o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 185, que trata dos... o cadastro imobiliário poderá conter, além dos dados do imóvel declarados pelo sujeito passivo, em caso de inconsistência nas informações prestadas, os seguintes dados: obtidos de ofício pela administração tributária por quaisquer meios, inclusive por geoprocessamento, imagens aerofotográficas de satélite ou similar, validadas por vistoria realizada no local por fiscal competente. Em caso de inconsistência entre os dados declarados e aqueles obtidos de ofício, deverá a administração, mediante procedimento administrativo, garantido o contraditório, notificar o contribuinte para prestar informações necessárias. Nós só representamos a emenda para fazer uma correção no texto. Em discussão? Em votação? Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Emenda aditiva apresentada pela vereadora Leia Clébia.
O artigo 198 passará a adotar a seguinte redação, acrescido do inciso 4º, artigo 198, inciso 4º. Vamos pegar só o que trata esse inciso, vereador, porque aqui você só está colocando o que trata o artigo 198. O ISTI não incide, a senhora acrescentou, sobre transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de entidades religiosas. Em discussão. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. A outra emenda, que foi aquela emenda das alíquotas do IPTU, eu vou retirá-la, a gente discutiu elas, eu vou retirar e deixar para que as próximas comissões discutam especificamente essas questões do IPTU. É uma questão muito séria, isso pode comprometer muito esse Código Tributário. Eu já fiz essa análise e, da forma com que está posto, os contribuintes podem ter uma surpresa muito grande. Essa casa tem que se atentar a isso. Mas eu não preferi retirar essa emenda, apesar de ter construído ela junto com o Alessandro e com outros membros da CCJ. Como a maioria desses membros não estão mais aqui, eu resolvi retirá-las, quero que conste em ata a retirada da emenda, para que se discuta posteriormente, especificamente, essas questões das alíquotas do IPTU. Tem papel de votação aqui, doutora, a retirada delas, ou não? É só meu pedido, né? A gente vai fazer no papel. Tá. Em votação, a retirada da emenda. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Página 357, 359. Emenda modificativa apresentada pela vereadora Leia Clébia. Emenda substitutiva. O parágrafo 6º do artigo 18 passa a adotar a seguinte redação. A imunidade de bens imóveis dos templos compreende lote, a igreja, a sinagoga ou edifício principal onde se celebra a cerimônia pública, o convento, a escola paroquial, a escola dominical, os anexos por força de compreensão, inclusive a casa ou residência especial do pároco ou pastor, pertencente à comunidade religiosa, desde que não empregados para fins econômicos. Os imóveis financiados pelas entidades religiosas para cumprimento de suas atividades essenciais, descritas nas alíneas A e B. Em discussão? Em votação? Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda aditiva apresentada pela vereadora Tatiana Lemos. Inclui-se no que couber no anexo 4 do projeto de lei complementar o seguinte inciso. Inciso 10. Isenção de 100% de IPTU incidentes sobre imóveis residenciais relativos às áreas de reserva ambiental e de proteção permanente, bem como áreas de nascentes, áreas alagadiças e áreas de espelho d'água natural ou artificial. Em discussão? Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda aditiva apresentada pela vereadora Sabrina Garcês, que acrescenta como índice de depreciação para o cálculo do IPTU a idade do prédio. O artigo 1º, o artigo 166, parágrafo 1º, inciso 1º do substitutivo do projeto de lei complementar é acrescido da linha J e passa a vigorar com a seguinte redação. Os índices de depreciação pela idade do prédio. A gente vai
acrescentando isso no cálculo do IPTU. 377 e 378. Em discussão? Em votação. Aqueles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Já vou votar em sequência, que diz só continuação. Emenda. Quê? Emenda das páginas 379 e 380. Emenda modificativa apresentada por mim, Rubinho. Fica alterado o inciso 3 do parágrafo único do artigo 174, substitutivo de projeto de lei complementar, que passa a vigorar com a seguinte redação. Também trata dos fatores de depreciação. O artigo 174 determina: o valor venal do imóvel construído será apurado pela soma do valor do terreno com o valor da construção obtida na forma estabelecida neste artigo. Eu acrescento no inciso 3, da aplicação dos fatores correcionais às edificações pelo seu estado de conservação, segundo anexo 2C dessa lei complementar. Isso é o que diz o atual. Aí eu acrescento bem como a tabela de depreciação pela idade do prédio, para levar em conta a idade do prédio no cálculo do IPTU. Em discussão? Emendas 377, 378. Não, é um índice. Não, 379, 380. Qual que é a emenda mesmo? Desculpa. 3? Está nas páginas 379 e 380 do caderno de emendas e 380. Da artigo 174. Artigo 174 do É só que não tem a 380, vai para 381, não tem esse parágrafo 3 que você está falando. Só tem a 2. Só de cima, Anderson. Essa caneta minha aqui. Anderson Salles. Isso. Obrigado. Pois é. Tem o inciso 3 aí, doutora. Da aplicação dos fatores correcionais às edificações pelo seu estado de conservação, segundo o anexo 2C dessa lei complementar. Não, é só na 379, porque 380 é a justificativa. Achou? Isso. É porque é a justificativa. A emenda se resume a isso. Não, só estabelecer critérios de idade, de 0 a 10 anos, de 10 a 15 anos, a 20 anos. Em discussão, em votação, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Paulo Magalhães não está aqui treinando, hein? Corre, né? Então proibir ele de participar agora. Você fala isso que ele já Tem que fechar essa porta ali, ó. parte seu ponto. Meu Deus. Senhores, tem duas emendas aqui. Eu só queria tirar uma dúvida com a assessoria. Na comissão aqui na CCJ, qualquer vereador pode apresentar emenda ou alguém da CCJ tem que assinar essas emendas? Tinha que ter sido acolhida no relatório, né? Não. Ter apresentado para apresentar o relatório, acolhendo as emendas. Eles apresentaram depois? Agora, o vereador André e o vereador Felisberto apresentaram duas emendas. Não, De qualquer vereador. Então, a gente não precisa assinar as emendas. Bom dia, Rubinho. Hoje eu vou ler. Então, vamos para a votação. Eu fui dar um apoio pro pessoal lá na região. Tá bom. Emenda modificativa apresentada pelo vereador Felisberto Tavares. Emenda modificativa. O inciso 1 do artigo 164 do projeto de lei complementar passa a vigorar com a seguinte redação: construído todo imóvel no qual existir edificação que possa servir para habitação ou para exercício de quaisquer atividades cuja área ocupada seja igual ou superior a 20%. Vamos abrir no artigo 164 para a gente entender isso do código.
Artigo 164 do Código. Você tem que votar se vai acolher ou não. Era isso que eu ia falar. Sim, sim. Primeiro colocar em votação se vai acolher a emenda. Não, se acolher, vai pro texto, não? Sim, mas é o seguinte, como ela não estava no relatório, você tem que colocar em votação se nós vamos acolher essas emendas que foram colocadas. Ah, tá ok. Aí, se a gente acolher, a gente analisa a emenda, né? E insere ela no relatório. Isso. Serve Em- o projeto, né? Em votação, acolhimento das emendas, aqueles forem da emenda do vereador Felisberto Tavares, aqueles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, vamos ler agora. Ele modifica o inciso 1 do artigo 164 do projeto de lei. O artigo 164 determina: para fins de incidência do IPTU, considera-se, ele vai mudar o inciso 1, construído todo imóvel no qual existe edificação que possa servir para habitação e para o exercício de quaisquer atividades econômicas, e cujo valor da construção alcança 20ª parte do valor venal do terreno. Aqui ele tira 20ª parte do valor venal do terreno e coloca 20%. Eu acredito que essa emenda, tecnicamente, ela está incompleta. Uma questão de ordem, Claro. vereadora. Eu entendo o seguinte: a partir do momento que se edifica, se for 2 metros, é plausível de cobrança pela metragem que ali está, e não ITU. Então, eu entendo que a emenda é uma emenda maculada, na minha opinião, com todo o respeito que eu tenho. Uma questão de ordem também. É porque muitas pessoas, principalmente estacionamento, eles com uma área grande no estacionamento e faz só uma casinha e querem pagar IPTU daquela casinha. Então, por isso que existe na lei a 20%, para que não consiga fazer isso. É uma forma de diminuir o imposto. Tá, uma assim, parte, então. Mas, então, o que nós teríamos que fazer aqui era fracionar. Em caso de imóvel comercial, eu já tive um estacionamento aqui na Assis Chateaubriand, onde eu tinha uma guarita. Né? E realmente, só que lá eu pagava ITU, porque a guarita, naquela época, não computava como construção. Eu acho que nós temos que ter o cuidado, então, de identificar que, no caso desse tipo de estabelecimento, seja fracionada a parte de ITU e a parte de IPTU. Eu acho que o ideal, até para que a gente não cause uma confusão no código, porque ele trata da 20ª parte do valor venal do terreno. A gente tem que entender porque, tecnicamente, o código trata assim. Não é só esse, os outros também tratam dessa medida, desse valor venal. Nós rejeitarmos a emenda, conversar com o vereador Felisberto e pedir para que ele readeque a emenda e apresente na comissão mista. Eu acredito que a intenção dela é 20% da área construída, do total do lote. Sim. Mas não está escrito Isso. aqui. 20 metros, eu acredito isso. Não E sei. aí, de repente, você pegar 20% do valor venal de um cara que aluga uma área, um lote de 500 metros, onde o valor venal dela aqui na Avenida Assis Chateaubriand é 2 milhões, é inviável. Em discussão, em votação, aqueles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitada a emenda. Eu só gostaria de justificar, eu acho que ela não ficou clara, não é que sejamos contra essa fragmentação de área construída. E também para a própria prefeitura, a cobrança vai ficar muito difícil, muito mais complexa, né? Então, eu acho que tem que ser bem claro, né? Senhores, vamos para a próxima emenda. Na antiga composição da CCJ, nós havíamos trabalhado naquela emenda dos sindicatos patronais. Eu refiz a emenda aqui, para que quem quiser assinar, assine, para que seja algo não de um vereador ou da comissão passada. Quem quiser assinar a emenda, está aqui o nome de todos, para que a gente possa fazer a votação dela. Questão de ordem. Eu até sugeri, acho que outros vereadores também, falando com a Ângela ontem, da FEComércio, falando também com o Sandro, para que essa emenda fosse feita em nome da comissão, porque tem uma coisa que está me afligindo de uma certa forma, porque eu tive com o secretário, e o que eu senti por parte da prefeitura, líder Oséias Varão, é de que eu fui para pedir uma assessoria. Eu já pedi isso algumas vezes, como vereador da base, para entender. Né? Eu entendo que
Nós, vereadores aqui, nós fomos colocados aqui para isso, nós estamos aqui para isso. Um vereador, um ex-vereador, chegou em mim numa solenidade e falou: vocês não podem fazer o que vocês estão fazendo com o Código Tributário, uma coxa de retalhos. Eu falei: não existe coxa de retalhos. Nós estamos emendando aquilo que nós que estamos lá, infelizmente você perdeu a eleição, você não vai poder estar lá para discutir. Fui até grosso com ele. Falei: olha, então, nós estamos lá para poder discutir. Agora, o que me aflige muito? É porque nós não tivemos essa assessoria por parte da Prefeitura, e o entendimento da Prefeitura é de que aquilo que eles entenderem que não serve para eles, eles vão vetar. E aqui na CCJ nós temos 7 membros. Para nós derrubarmos um veto, nós precisamos de 18 votos. Então, nós temos que ter essa compreensão, e por isso, Sabrina, não é ciúmes, porque você sabe que ciúme de homem é pior, né? Não é ciúmes, não é nada, mas eu falando com as pessoas que solicitaram, eu entendo que a emenda ganhe força até para a gente poder discutir. No meu entendimento, presidente, Vossa Excelência tem que, imediatamente após nós aprovarmos aqui as emendas, mesmo antes de ir para a comissão mista, onde lá são 21 membros agora, 21 membros, nós, juntamente com o líder, fazermos uma reunião com a Prefeitura para que nós possamos garantir as emendas que nós fizemos aqui. Então, o meu pedido para que todos assinem essas emendas, principalmente no que tange a questão dos sindicatos, essas questões que são de segmentos organizados, é para que a comissão ganhe força para poder discutir depois. Inclusive, vereador, no dia 8 de maio, a gente conversou isso pelo nosso grupo de WhatsApp, a maioria aqui, disse que era favorável à emenda, por isso que eu refiz ela e apresento aqui em nome de todos. Por favor, se quem quiser assinar. Não, só um. Vai para o código já. Bem, enquanto assina, eu gostaria de... Discussão, né? Vamos pôr em discussão. Mais uma vez, endossar. Eu acho que é uma emenda que a grande maioria dos vereadores vão ser favoráveis. Inclusive, não vejo motivação para o veto até da Prefeitura. Acho que isso é até um assunto pacificado, né? Então, a assinatura coletiva acho que só fortalece, como o vereador Zander colocou, a vereadora Sabrina refez, né? Acho que só vai fortalecer a emenda e os sindicatos patronais, né? No momento em que os direitos estão sendo atacados, é importantíssimo tanto os sindicatos laborais quanto os patronais terem força. A gente contribui um pouco para isso. E aí, nessa emenda, eu já desconsidero a emenda que eu havia apresentado e reapresento ela. O texto diz a desconsideração da primeira e representando essa, ok? Vereadora, que essa subscreve, solicita a retirada das emendas acrescentadas às folhas 279, 280, 296, 297 e acrescenta o artigo 208, que fica acrescido do inciso 4 e passa a vigorar com a seguinte redação, que é o que determina que as receitas relativas aos serviços prestados pelos sindicatos, federações patronais, tais como as receitas auferidas com contribuições, doações, anuidades, mensalidades fixas por lei, assembleia e estatuto, destinado ao custeio do sistema confederativo. E aí a gente passa a tratar tanto do ISS quanto do IPTU. Perfeito? Em discussão? Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Páginas 341 e 342 do caderno de emendas, para que a gente possa acompanhar. E no código é o artigo 383 que a gente vai discutir, que a emenda trata. Artigo 383. Página. Estou olhando aqui agora. No finalzinho. Exatamente, página 150.
Esse artigo 383 no Código, ele traz a supressão de uma série de leis que já existem no nosso ordenamento. E aí, especificamente, o inciso 8º, que trata do artigo 3º e 5º da Lei Complementar número 9.704, de dezembro de 2015. Essa lei é que determina os deflatores. Então, ele está retirando a garantia dos deflatores, ele está revogando os deflatores. Então, eu fiz uma emenda para revogar isso, que garante a permanência dos deflatores. Foi a discussão do ano passado. Isso, do ano passado. Em discussão? 341 e 342. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda aditiva apresentada pelo vereador Andrei Azeredo. Em apreciação, acolhimento da emenda, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Acrescenta o parágrafo 5º, o artigo 217, que dispõe sobre a incidência de ISS sobre serviços de advocacia. Artigo 5º. Os serviços prestados a que se referem ao item 17.14 da lista do anexo 1 será exigido na forma do CAPT, ainda que o regime de tributação seja o Simples Nacional. Em discussão? Os serviços prestados a que se referem ao item 17.14 da lista do anexo 1 será exigido na forma do CAPT, ainda que o regime de tributação seja o Simples Nacional. E está falando sobre a incidência de ISS nos serviços advocatícios. O que o Código diz Vamos atualmente? ver aqui. Ele está mudando alguma Ele coisa? está mudando. Está mudando, né? Vamos ver aqui o atual Código. O artigo 217 do Código. E eu acho que ele está aumentando a incidência, se não me engano. Aumentando? Acrescentando uma hipótese. Vamos ver aqui. O artigo 217. Quando os serviços relacionados nos itens tais da lista do anexo 1 forem prestados por sociedades simples, constituídas por profissionais de mesma habilitação, na forma descrita do inciso 6 do artigo 206, o ISS devido será exigido mensalmente em relação a cada sócio da sociedade, bem como em relação a cada profissional habilitado, empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da lei aplicável. Ele está acrescentando o parágrafo 5º, que determina os serviços prestados a que se referem no item 17.14 da lista do anexo 1 será exigido na forma do CAPT, ainda que o regime de tributação seja o Simples Nacional. Vou dar uma lida na justificativa aqui. Na verdade, é porque ele, de fato, aumentando a incidência, mesmo em relação a quem está sobre o regime do Simples Nacional. Que ele fala que houve uma mudança federal em relação à cobrança do Simples Nacional e que caberia essa cobrança aqui no... Então, na verdade, ele quer incluir quem atua sob o regime do Simples Exatamente, Nacional, é isso? Os advogados, a sociedade de advogados que esteja
dos serviços advocatícios que estejam no regime de tributação do Simples Então, Nacional. ele está incluindo Exatamente. essa faixa de profissionais. Isso. Ele que é a categoria dele, né? Não estou entendendo. Mas eu não vejo. Em discussão. Se também na esfera federal isso foi incluso, né? Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Se ele é da Aprovado. categoria, não sou eu que você conta, né? Eu vou até pedir para tirar uma cópia para... Eu sou advogada. Pois é. Mas você não Mas vota, essa, presidente. então, eu tô quietinha aqui. Eu? Senhores, eu fiz aqui algumas emendas para retirar emendas aprovadas que estavam escritas de maneira errada, que tinha algum problema. Esse fim de semana a gente fez deu uma faxina no código. Então, a vereadora que apresenta... São todas emendas minhas, tá? Nenhuma emenda de outros vereadores. A vereadora que apresenta e subscreve, com assento nessa Casa Legislativa, em presença de Vossa Senhoria, solicitar a retirada das emendas acostadas às folhas 254, 255, 256 e 257. Em votação, em discussão, emenda modificativa que retira a emenda das folhas 254 e 255. Que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, emenda modificativa da vereadora Sabrina Garcês, que aprova a retirada das emendas modificativas das folhas 256 e 257. Em discussão, em votação, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Temos a última... Aliás, tem que verificar aquela que eu pedi se já tinha sido votada ou não. Ah, já está assim. Acho que venceu, irmão. Páginas 343 e 344 do caderno de emendas, senhores. Emenda apresentada pela vereadora Sabrina Garcês, que suprime os incisos 15 e 18 do artigo 383 do substitutivo. Essa emenda, senhores vereadores, é porque no Código atual você prevê a possibilidade de compensação tributária. Você tem um crédito tributário para receber da prefeitura. Se você quiser vender esse crédito para outra pessoa, é permitido isso. O atual Código não permite mais isso, esse tipo de negociação de precatórios e créditos tributários. Então, estou revogando essa proibição. Em discussão. Eu quero discutir. Essa é uma prática muito comum, as pessoas não conseguem receber o que têm de direito em outras causas e abatem nos seus impostos. Eu acho que é uma negociação justa, né, correta, não vejo por que suprimir essa possibilidade para quem tem, né, esses precatórios ou dívidas de outros impostos já acumuladas, né? Tem gente que paga duplamente o mesmo imposto, é incrível, mas tem pessoas e não conseguem receber de volta. Então, seria uma forma de abater. Eu concordo plenamente com essa negociação. Questão de ordem também. Bom, eu vejo... Vou votar favorável para que a gente possa discutir melhor depois, mas nós tivemos alguns gargalos com relação a esses créditos que foram repassados à prefeitura e renegociados depois, repassados a um valor menor. Então, nós temos que criar, talvez na mista ou em outro momento, Sabrina, criar uma tabela para que esses créditos não sejam renegociados de forma que force também o contribuinte que tenha eles a vendê-los de forma mais barata, principalmente para a própria prefeitura, para que depois eles sejam usados de forma inoportuna. E nessa fala do vereador Zander, na minha opinião, essa carta de crédito ela não deveria poder ser vendida, mas sim abatida, né, em algum outro imposto devido. Aqui nós estamos abrindo que pode ser vendido para terceiro. Não, porque, na verdade, o que foi colocado aqui... Nós temos uma regulamentação que determina
Que é o que funcionava Isso, que é o que até funciona esse até novo hoje. código, é. O código atual ele suprime completamente essa possibilidade. Então, nós vamos na verdade, eu só estou restabelecendo o que já existe. Pode ser modificado na comissão mista, mas eu só estou suprimindo esses artigos. Porque o que Eu acho que aconteceu... poderia ser nessa, aí depois a gente nesse apresenta uma emenda. entendimento, O né, que vereador aconteceu Zé, num- em abater em imposto, É e não isso. venda. É o que aconteceu num passado Porque daí gera recente. A especulação, própria né? prefeitura, algumas empresas de grande porte compravam esses créditos e faziam uma negociação com a prefeitura com valores bem inferiores. Entendi. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. É a especulação, né? Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.